trabalho ali final, que a gente ainda não tinha é, conversado com vocês. Então, a gente começa hoje falando disso. Eu vou chamar aqui, então, a Clarinha, que vai fazer essa fala. É, mas já lembrar que hoje a gente tem uma conversa muito boa, né? Nós temos duas colegas aí que vão dialogar conosco todo o tema da assistência social, do SUAS, assim, super importante a gente compreender, né? Porque na ação com os migrantes e refugiados é muito importante a gente também orientar para isso. Então, hoje é uma aula também muito especial, como foi a anterior, sobre o tema das relações interculturais. Então, com você, Clara. Obrigada, Cris. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Bom, a gente vai falar rapidinho aqui. Tá todo mundo me escutando, né? Beleza. A gente vai falar aqui rapidinho, logo de cara, sobre o trabalho, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na semana retrasada, que foi quando a gente tentou deixar para o final e aí não deu tempo. Bom, eu mandei para vocês hoje pela manhã, ali finalzinho da manhã, comecinho da tarde, o e-mail falando sobre o trabalho. Eu vi aqui que teve outra pessoa que falou sobre outro e-mail que não chegou. Então, se esse e-mail sobre o trabalho não tiver chegado, por favor, mandem um oizinho, porque às vezes eles se perdem, às vezes retornam, porque a caixa de entrada está cheia. Então, mandem um oi para a gente, que aí a gente vai reenviar esse e-mail para vocês, para quem não recebeu hoje, tá bom? Então, vou explicar aqui rapidamente. Primeiro, vamos lembrar da importância desse trabalho, porque nem todos os cursos eles pedem trabalho, mas a gente pede exatamente por entender como é bom que a gente faça esse exercício sobre o que a gente está aprendendo, o que a gente está dialogando, o que é que a gente está trazendo, né? Então, vamos lá. Vou lembrar que essas coisas estão no e-mail, mas eu vou lembrar aqui para todo mundo, tá bom? E se vocês tiverem perguntas além do que a gente está explicando agora, no finalzinho da aula a gente vai abrir os últimos minutos para tirar essas últimas dúvidas com vocês ao vivo, tá certo? Então vamos lá. O tema do trabalho, ele é geral ou específico, voltado para migração e refúgio. Então, você pode escolher o que você quiser falar, sobre o que você quiser falar dentro desse escopo da migração e refúgio. Seja o tema geral, seja algum tema específico que a gente tenha visto em alguma das aulas aqui ao longo do curso. Bom, e aí fica a escolha de cada um. A nossa ideia é que seja um relato de experiência, como aluno do curso, como migrante, como trabalhador da área, mas que possa ser feito um diálogo entre a sua experiência, seja a sua experiência como aluno desse curso, seja a sua experiência fora dele, com as temáticas trabalhadas, elaboradas aqui ao longo dos nossos 6 encontros, né? Bom, além disso, é um formato livre, ou seja, vocês podem escolher como que vocês vão fazer, em que formato esse trabalho vai estar, esse relato vai estar. Seja ele por escrito, que aí a gente dá algumas opções para vocês, estão lá no e-mail, como, por exemplo, algo mais acadêmico, um artigo, um ensaio, ou algo projetual, como, eu vou fazer um plano de aplicação disso aqui, eu vou fazer um projeto de... é, de um seminário, de uma roda de conversas, de uma aula, enfim, isso também é possível, tá? E essa possibilidade de escrito, a gente pede que esteja entre 2 a 5 páginas, tá? E a outra possibilidade é que seja em formato audiovisual. E aí pode ser um, um vídeo de relato mesmo, tipo um vlog, pode ser é, um videoclipe, pode ser uma entrevista, enfim. Aí fica a critério, mas nós pedimos que seja também entre 2 e 3 minutos. Então, relembrando, se for escrito, entre 2 e 5 páginas, se for audiovisual, entre 2 e 3 minutos,
tá certo? E, bom, é basicamente isso, tá? Mais uma vez, vou reforçar aqui para vocês que o prazo final para esse envio para a gente por e-mail, de preferência na língua portuguesa, que já foram duas questões que eu recebi no e-mail, já vou trazer aqui para vocês, caso mais alguém tenha essa mesma dúvida. Então, a gente pede que vocês enviem até o dia 7 de maio, que é o dia da nossa aula de encerramento aqui, tá certo? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat que a gente vai tentar responder nos últimos minutos, ou vocês podem também mandar por e-mail e a gente responde por e-mail, como é a nossa dinâmica, são as nossas conversas em geral, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês e qualquer dúvida a gente vai tirando com o tempo. Agora eu vou chamar, vamos começar a aula mesmo. Eu vou chamar aqui Luciana, que vai explicar para vocês a metodologia da aula de hoje, ou seja, qual vai ser a dinâmica hoje, e também vai chamar, logo vai introduzir a nossa primeira convidada hoje, porque nós teremos duas pessoas falando conosco hoje. É um dia muito especial, então vamos começar logo. Luciana, fica à Pois é, o vontade. negócio hoje tá bom, né? Clara, Cristina, Paula e todas que estão aqui. Então, muito boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma enorme satisfação, né? Esse momento de tanta informação, diálogos e trocas. Agradecer o compromisso de vocês, né? De estar mais uma noite, dentro desse curso de formação que é tão importante para a gente, mas eu tenho certeza que vocês carinhosamente estão se interessando e se tornando também importante para vocês, né? Nesse diálogo de informação, nesse círculo de informações que a gente está construindo aqui. Então, hoje a gente, como Clara já disse, nós vamos ter duas pessoas contribuindo, né, dentro dos seus conhecimentos, da sua atuação com migração, principalmente na perspectiva do sistema do SUAS, e a metodologia da aula hoje vai se dar. Primeiro, nós vamos ter as falas, né, com conceitos básicos, através do SUS, do Sistema Único da Assistência Social. Depois das falas das moderadoras, né, das palestrantes, a gente vai ter um momentinho de perguntas e respostas, mas a gente já adianta que enquanto estiver tendo a fala das ministrantes, vocês já podem estar colocando, como foi a dinâmica das outras aulas, as perguntas, dúvidas e contribuições de vocês no chat. O chat é um local de interação. Eu, Clara e Cristina ficamos atentas, né? Dentro dessa perspectiva de acompanhamento das dúvidas, perguntas e contribuições de vocês no chat. Então, a gente pode estar interagindo lá nesse espaço. E vai ter um minuto finalzinho para a gente tirar mais dúvidas sobre o trabalho de conclusão do curso. Tudo bem, gente? E aí, já passando para a gente não alongar e gastar mais tempo, que o nosso tempinho é bem aperreadinho, eu vou passar a fala para a Marina. A Marina, ela é assessora técnica nacional de proteção, advogada, especialista em direito internacional e formada em direito e relações internacionais. Então, Marina, passo a fala para você, fique à vontade. De já a gente agradece a sua disponibilidade e compromisso de estar fazendo essa troca aqui junto com a gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu quero primeiro agradecer o convite, né? Estar participando aqui. É a primeira vez que eu vou falar assim para tanta gente. Então, vou estar um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Eu, com o tempo, a gente vai se acalmando e vai fluindo e vai dar tudo certo, tá? Podemos, então, começar a compartilhar? Fique à vontade. Acho isso. Isso, pronto. É a outra apresentação. Acho que a Clara ia compartilhar.
Oi, a Paula está tentando compartilhar. Se a Paula não conseguir achar, você tem, Marina? Você poderia compartilhar? Você tem de pronto aí? Acho que Paula Não, está procurando. esse... Peraí. Se vocês puderem compartilhar para mim, fica melhor. Deixa eu olhar aqui. No próprio aqui no chat, Uhum. É aquela que eu te enviei depois? É essa isso, que você dá? Entendi. Tá. É a já. essa daí. Já. Isso. Obrigada, Paula. Bom, gente, hoje nós vamos falar então de um tema urgente, né? A migração e o refúgio. Nós vamos entender um pouquinho, né, os conceitos básicos. Vamos discutir como que esses fenômenos se manifestam aí no nosso contexto, tá bom? E para começar, pode passar. Se quiser aumentar, fica melhor. É porque, na verdade, esse daqui, Marina, é o material base que é enviado previamente para as pessoas participantes, né? Então, ele foi diagramado no formato e-book. Ah, tá. Então, por isso que ele vai estar no formato Fica vertical. tudo Eu bem. acho melhor a gente, talvez, compartilhar mesmo aqueles slides que você tinha feito, tá? Ou, se eu for rolando Acho que a rola. página Vai ficar. rolando. Então, tá, beleza. Bom, gente, para a gente começar essa aula, eu coloquei uma reflexão inicial, né? E eu vou querer a participação de vocês nesse momento, né? Que é essa pergunta. Se você tivesse que sair do Brasil hoje, pensem comigo. Se você tivesse que deixar o Brasil daqui uma hora, o que que você levaria? Para onde iria? Quais seriam os seus maiores desafios, né? Imagine que houve um conflito armado na sua cidade, você e sua família têm que fugir sem saber se voltarão. Levam os documentos, algumas roupas, talvez o celular, mas deixa para trás amigos, casa, escola, emprego. Vocês chegam a um país desconhecido, não falam o idioma e precisam recomeçar. Quero que vocês escrevam aí, já estou vendo no chat, se vocês puderem, o que que vocês levariam e qual seria o maior desafio que imaginam enfrentar. Estou vendo aí que passou um passaporte, iria para a Argentina, proximidade com o espanhol, os documentos, iria para o Uruguai, o desafio é começar a vida, é isso mesmo, né? Levar minha família. Olha, temos um relato. Eu vivi tudo isso e trouxe de volta meu coração cheio de esperanças. Muito interessante, né? Iria para a França, para a Holanda, a língua seria difícil. É isso mesmo. Essa reflexão, nós podemos perceber que migrar, e especialmente de forma forçada, envolve perdas, medos, desafios, né? Eu tô vendo aí, ó, o maior desafio ser o idioma. Agora a gente vai entender, com isso, eu faço essa introdução para a gente poder entender um pouquinho melhor os conceitos que envolvem esse movimento, tá? Temos aí primeiro conceito, né? Esses são os principais conceitos que utilizamos, né, para poder entender os processos migratórios. Sei que muitos de vocês aí já atuam com esse tema, mas é sempre bom, assim, a gente revisitar esses fundamentos, tá? Primeiro, a migração. A migração, que é um deslocamento, né, de uma pessoa de um lugar para o outro, podendo ser dentro do mesmo país, né, uma migração interna, como também
pode ser para um outro país que é uma migração internacional. A gente pode dar um exemplo aí de uma pessoa, por exemplo, que sai do Maranhão e vai trabalhar em São Paulo, tá? Em seguida, nós temos o conceito aí de refúgio, né? Que o refúgio é a proteção concedida a pessoas, né, que deixam seu país por um fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Posso dar um exemplo de uma mulher afegã que é perseguida pelo Talibã por ser defensora, né, dos direitos das mulheres, né? E nesses dois conceitos a gente já tem uma frase que nós costumamos dizer que nem todo migrante é refugiado, mas todo refugiado, ele é um migrante, né? Em seguida, pode passar, nós temos aí a definição de exílio, que é o afastamento, né, forçado do país, geralmente é por questões políticas. Um exemplo são, por exemplo, os jornalistas que são obrigados a sair do seu país por denunciarem aí um crime do governo. Temos aí também o conceito de expatriação, que é a saída voluntária de uma pessoa do seu país de origem, muitas vezes por motivos aí de profissionais ou pessoais, e que vá para um outro país, né? Um exemplo é um profissional que vai trabalhar por tempo indeterminado na Europa, nos Estados Unidos, vai para o Japão. E, em seguida, dois conceitos que são fundamentais para a gente poder iniciar essa discussão, que é a cidadania, que é o vínculo. Tem um microfone aberto. Obrigada. Cidadania, que é o vínculo jurídico, né, entre o indivíduo e o Estado. Nesse vínculo, ele vai ter direitos e deveres. Por exemplo, aí, tá? Um exemplo é são filhos de italianos que nascem aqui no Brasil e adquirem a cidadania italiana. Então, ele vai criar esse vínculo e vai ter esses direitos e deveres também. Vou continuar. Posso continuar? Ou vai conseguir Sim, compartilhar? eu vou só compartilhar de novo. Eu estava vindo procurar quem estava de microfone aberto para desligar, mas a pessoa foi colaborativa. Tá aí. O conceito seguinte é o da Essa aí é a vulnerabilidade. minha apresentação, Paula. Desculpa, gente, só um Tranquilo. minuto. Legal. Então, sobe um pouquinho. Aí, vamos falar, sobe só um pouquinho. Aí, da assistência, né, à vulnerabilidade social. Esse também é um conceito muito importante, né, que é o conjunto de condições que colocam uma pessoa ou um grupo em uma situação maior de risco e exclusão, né? Podemos dar aí um exemplo de uma mãe refugiada sem rede de apoio, com filhos pequenos, sem emprego, sem acesso à creche. E ela está numa situação de vulnerabilidade. A partir desses conceitos fundamentais, nós vamos olhar um pouquinho para trás o que está por trás da proteção legal, que é o arcabouço jurídico. É uma parte mais chatinha, mas é muito importante, tá? A proteção a pessoas migrantes e refugiadas, elas estão amparadas por normas tanto nacionais quanto internacionais. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Porque primeiro vamos por ordem cronológica. Vou começar pela Convenção de 1951 e o Protocolo de 67. Esses dois instrumentos internacionais, eles surgiram no pós-guerra, tá? Sob a liderança da ONU, e eles definem
eles definem refugiado como uma pessoa que, por fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, se encontra fora de seu país e não pode ou não quer retornar. Esses dois são o pontapé inicial quando você vai estudar as normas que amparam os migrantes e os refugiados, tá? Em seguida, não está aí, mas eu quero falar rapidinho da Declaração de Cartagena, que é de 1984. Podem anotar também. A Declaração de Cartagena, ela foi elaborada por países da América Latina aqui, e ela vai ampliar o conceito, ela vai incluir situações de conflitos armados, violência generalizada, violações massivas de direitos humanos e outras circunstâncias que que perturbem, né, gravemente a ordem pública. Então, ele vai ampliar a definição de refugiado. Casos como os refugiados vindos da Venezuela e do Afeganistão, por exemplo, se enquadram nessa definição. Basta a pessoa comprovar a nacionalidade e estar em situação de risco que o Estado, por exemplo, aqui no Brasil, o Estado brasileiro ele pode reconhecer coletivamente o grupo como refugiado. E detalhe, o Brasil é o único país que aplica a Declaração de Cartagena. Sobe a roupa dela, por favor. Yes. Podemos? Então. Em seguida, aí sim, a gente vai entrar também no Estatuto dos Refugiados, que é de 1997. O Estatuto, tá? Ele vai regulamentar o refúgio no Brasil. Ele vai estabelecer os procedimentos para reconhecimento da condição de refugiado. Essa também foi uma lei que criou o CONARE. O CONARE é o Comitê Nacional para Refugiados. É o CONARE quem vai deliberar sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Opa, deixa eu ver aqui. Pode subir um pouquinho, okay. Vamos falar agora da Lei de Migração, que já tô terminando, a gente já passa para quem compõe o CONARE, né? A Lei de Migração, ela também é um documento muito importante, porque ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro no Brasil. Ela foi um resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil e de organizações que atuam com direitos humanos e mobilidade humana. Essa lei, ela rompeu com uma visão securitária anterior e também ela vai colocar os direitos humanos no centro da política migratória brasileira. E ela é muito importante, né? E aí sim, a gente vai falar sobre o que compõe, tô vendo aí que alguém é pesquisadora do CONARE. Legal. Você vai saber um pouquinho agora também a história, o que vinha antes, o que era antes do CONARE, né? Então, o CONARE, ele foi criado em 97, com o Estatuto, mas antes, o Brasil ele não possuía uma legislação específica para o reconhecimento da condição do refugiado. E antes, o processo ele era marcado por uma informalidade, por uma centralização, tinha uma ausência de garantias, podemos dizer que havia uma ausência de garantias legais, tá? As decisões antes eram tomadas de forma discricionária. E quem fazia isso era o governo, muitas vezes por meios de decretos, portarias, e tinha também uma forte influência do Ministério das Relações Exteriores. O Acnur, ele desempenhava um papel fundamental já nessa época, principalmente na parte aí da proteção e do reconhecimento dos refugiados. O Acnur, ele supria a falta que tinha supria a falta de um sistema nacional estruturado, porque antes não havia, né, não tínhamos uma lei que regulamentasse. Então, o acolhimento antes, ele era feito de forma pontual e seletivo. Geralmente era assim, era por motivos de interesses políticos, diplomáticos. Nessa época, eu também vou fazer um apontamento que eu vou destacar o papel
do Dom Paulo Evaristo Arnes. Quem também quem estuda essa parte de direitos humanos já ouviu falar do Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele teve um papel fundamental na proteção dos refugiados no Brasil antes da criação do CONARE. Ele foi um arcebispo de São Paulo e foi assim uma figura central na defesa dos direitos humanos durante aí toda a ditadura militar no Brasil, e ele também atuou ativamente no acolhimento de exilados, políticos, refugiados, especialmente aqui na América Latina, principalmente com chilenos, argentinos, uruguais, que já estavam fugindo aí de regimes autoritários. Com o apoio, né, da Arquidiocese de São Paulo e em articulações com organizações internacionais, como o Acnur, o Dom Paulo, ele ofereceu abrigo, apoio jurídico, assistência humanitária, foi um elo crucial entre os refugiados e a sociedade civil, bem como também o Estado brasileiro. A sua atuação, ela também ficou muito consolidada, né, por essa cultura de acolhimento, né? Ele influenciou muito essa nossa institucionalização de proteção aos refugiados. É muito interessante conhecer a história dele também, para quem puder, quem tiver essa oportunidade. E quem compõe, né, o CONARE? O CONARE, ele é composto pelos ministérios, né? Ele é vinculado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores, à Saúde, ao Trabalho, à Educação. A Polícia Federal também faz parte e também tem a sociedade civil, né? A sociedade civil está representada pelo IMDH, as Cáritas Arquidiocesanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Acnur também faz parte, é um membro, mas o Acnur ele tem direito apenas à voz, ele não pode votar, né? E rapidamente também explicando o procedimento, né? Como que é solicitar refúgio no Brasil. A solicitação hoje, ela é feita de forma online. Existe uma plataforma chamada Sisconare, que após o preenchimento, a pessoa ela comparece à Polícia Federal com os seus documentos, né? Em alguns locais ainda se permite a solicitação por escrito, né? Antigamente era só por escrito e era um problema. Agora está de forma online, qualquer pessoa pode acessar, tem diversos idiomas, ficou um pouquinho mais fácil, né? Depois que essa pessoa ela preenche esse formulário, ela vai na Polícia Federal, ela leva, né, seus documentos, ela vai receber um documento que é chamado Protocolo de Refúgio. E depois de um tempo, né, esse protocolo vale por 1 ano, e depois de um tempo ela é chamada para uma entrevista. Se durante esse 1 ano a pessoa não é chamada para fazer entrevista ou ainda não saiu a decisão do refúgio dela, da solicitação de refúgio dela, ela pode renovar até que saia a decisão final. O CONARE, ele vai analisar o caso e ele vai, né, junto com toda aquela turma que o Ministério, a Polícia Federal, as organizações da sociedade civil, eles vão analisar e vão definir se concede o refúgio, sim ou não, né? Lógico que tem toda uma análise, tá? Dos documentos, tem uma análise do histórico ali, do que a pessoa está narrando, né? E se, por exemplo, a pessoa ela é negada, ela tem direito também de entrar com recurso, né? E caso o refúgio, então, quando ele é concedido, a pessoa vai deixar de ter esse protocolo de refúgio e ela vai trocar um documento, né? Ela vai ter um CRNM, né, uma Carteira de Registro Nacional Migratório, e a partir disso, quando a pessoa depois ela é reconhecida como refugiada, ela pode realizar um procedimento que eu gosto muito, em particular, que é o de reunião familiar, e também a extensão do seu refúgio aos seus familiares, né?
Isso é bem assim, é uma parte que eu acho que eu fico muito emocionada de fazer, né? É um direito que o refugiado ele tem um direito de convivência familiar, e a convivência familiar é um dos pilares, né, dos direitos humanos, vai contribuir e vai fortalecer, né, para a integração, por isso que é importante, para a integração do refugiado, além também da sua estabilidade emocional, social e econômica. É um dos procedimentos, assim, que particularmente eu fico muito emocionada, porque são pessoas que eu por exemplo, já estou há um tempo atendendo, dando orientações, e quando ela vem com esse pedido, eu falo assim, Marina, agora nós vamos fazer agora eu posso trazer minha família. E aí a gente começa, aí é uma outra parte burocrática, mas a gente dá conta e o resultado não consigo nem dizer. Bom, agora a gente vai falar, vamos passar um pouquinho para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as organizações, né? Eu estou indo rápido porque o meu tempo é curto, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre essas organizações, né? E as agências que apoiam todo esse processo e estão ali na linha de frente do acolhimento, né? E antes de iniciar, eu falo que nenhum país acolhe sozinho. O trabalho em rede, o trabalho dessas organizações é essencial para garantir a dignidade da pessoa, né? Temos aí o Acnur, né, que fornece aí a proteção internacional, o reassentamento, o suporte para regularização e também acesso a serviços. Temos a OIM, que atua na gestão da mobilidade humana, na logística, na interiorização e também no apoio, né, a migrantes e vulneráveis. Temos aí a Unicef, que protege as crianças migrantes, garante aí o acesso à educação, à saúde e a proteção, né, contra as violações. Temos também as Cáritas e as organizações que atuam com o acolhimento, que dão esse apoio também psicossocial, que é fundamental, o apoio na documentação, na inserção laboral. Temos aí a Missão Paz, temos o MDH, o Cefras, a DPU, que é um importante parceiro, a Defensoria Pública da União, o SPM e várias organizações que que auxiliam e fazem esse trabalho em rede. E aqui também eu destaco que se você quiser, né, atuar, trabalhar com esse assunto, comece sendo voluntário em uma dessas instituições. Você vai estar atuando, vai estar trabalhando, vai estar vendo as dificuldades e também as alegrias, né? Vai poder desenvolver a empatia, vai estar ali promovendo a justiça social, traz aprendizados. É um ato que eu falo, é um ato de compromisso, né? Principalmente um compromisso com a dignidade humana. Além também de ser uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, né? Por isso que o voluntariado é a porta de entrada se você quer atuar nesse cenário, né? A gente vai agora também conhecer um pouquinho sobre quem chega no Brasil, como que essas trajetórias, né, são impactadas pela essa nossa estrutura de acolhimento. Nós vamos aí observar 3 fluxos migratórios recentes, que exigem aí um pouquinho da nossa atenção, a nossa solidariedade. São os venezuelanos, os afegãos e os haitianos. Mas nós não podemos esquecer de outros grupos que são igualmente importantes, como os sírios, os congoleses, os nigerianos e tantas outras nacionalidades que o Brasil acolhe. Cada um dessas nacionalidades enfrentam desafios específicos e todos merecem a atenção, o respeito e também políticas públicas adequadas, né? Nenhum fluxo é mais ou menos importante que o outro. Todos têm direito à proteção e à dignidade. Bem? Vamos aí, por exemplo, os venezuelanos, né? Os venezuelanos trouxeram um contexto por trás, né? O que tem é um contexto de crise política, econômica e humanitária. Eles entram
majoritariamente por Roraima, né? Muitos percorrem aí centenas de quilômetros a pé. Em Roraima, nós temos uma estrutura que é a Operação Acolhida, que tem o abrigamento, onde conseguem também realizar a documentação e também a interiorização. Outro fluxo que nós recentemente, que é bem recente, são dos afegãos, né? Principalmente a partir de agosto de 2021, que foi o retorno do Talibã no poder, e o Brasil concedeu um visto humanitário. E nessa época eu lembro que foi muito desafiador, ainda né? Principalmente o contato no procedimento, eu estou falando assim, o desafiador é principalmente o procedimento de reunião familiar. O contato com as embaixadas é bem difícil, principalmente porque os afegãos eles precisam sair do seu país para poder solicitar a reunião familiar, poder fazer esse pedido, por exemplo, do visto humanitário. Ele não consegue, não há uma embaixada do Brasil no Afeganistão. Então, ele precisa ir para o Paquistão, para a Turquia e fazer o pedido lá. Então, o contexto dos afegãos aqui no Brasil, enfrentam, como outros, né? Enfrentam uma dificuldade de integração pelo idioma, pela cultura, e foi, assim, bem interessante. Uma parte que foi interessante para poder conhecer a cultura dos afegãos. Há conflitos entre eles e como que a gente ia, né? Foi desafiador nessa parte também, como que a gente ia administrando esses conflitos numa cultura nova. Uma cultura nova, tanto para eles quanto para a gente, né? Outro fluxo que nós tivemos também são dos haitianos, que houve uma chegada massiva, né, após o terremoto de 2010. Muitos chegaram também por rotas terrestres e muito perigosas, né? E tem uma questão dos haitianos aqui no Brasil. Os haitianos, eles, não só no Brasil, né, no mundo, eles não foram reconhecidos como refugiados climáticos. Embora as suas condições se aproximem dessa situação, eles não foram reconhecidos, e isso é um ponto muito debatido entre as organizações, né, da sociedade civil. Eles enfrentam racismo, enfrentam uma informalidade e a dificuldade também de regularização migratória, né? O que os três e todos têm em comum, né? Eles enfrentam a falta de moradia, falta de emprego, problemática com a documentação e também com a xenofobia, né? E, se quiser, a gente pode passar? A pergunta... Opa! A pergunta antes da gente entrar aí já para os finalmente, a pergunta que eu faço é como que a gente pode ajudar, né? Como que a gente pode acolher? A gente pode acolher começando, acolhendo com empatia, apoiando organizações da sociedade civil. Você pode começar fazendo um voluntariado, podemos cobrar políticas públicas, podemos denunciar a exploração e violações, né? Esses são alguns exemplos aí de como a mobilidade humana ela pode impactar as vidas, pode impactar a comunidade, como que impacta as estruturas sociais. E a nossa atuação como profissionais e cidadãos, né, é fundamental para a gente poder construir uma sociedade mais justa. E para quem quiser também quiser continuar aprendendo sobre esse assunto, foi uma fala muito rápida, eu tive que fazer uma pincelada, gente. E eu preparei aí algumas sugestões de filmes e livros que abordam essas questões e principalmente aborda com a sensibilidade e com profundidade, né? E aí tem algumas dicas, pode passar, de livros também e filmes, que é bem interessante. Aí tem O Menino e o Mundo, O Menino que Descobriu o Vento, tá no Netflix. As Nadadoras, quem não assistiu, vale a pena também.
Temos aí um filme, por exemplo, antigo, o Hotel Ruanda. Livros também, que é esse, A Mulher de Pés Descalços, eu tenho aqui também. O Livreiro de Cabu, eu li esse livro e eu nem sabia, assim, que eu ia começar a atuar com esse tema, que eu ia trabalhar com esse tema. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, o Livreiro de Cabu. Temos o Valentes, Histórias de Pessoas Refugiadas no Brasil. E eu também tenho uma outra indicação de livro que chama Lendo Lolita em Teherã. Não sei se vai dar para ver. É da Azar Nafisi. Acho que não vai focar. Esse livro aqui é muito... Eu posso pôr aqui no chat depois. Esse livro aqui é muito interessante, que conta a história de uma professora de uma universidade no Teherã, que ela foi expulsa da universidade por não querer usar o véu. Hoje ela está nos Estados Unidos, dá aula lá, e é muito interessante a história desse livro. Então fica aí minha indicação e o meu muito obrigada. E qualquer dúvida podem colocar aí no chat para a gente poder conversar. E eu estou aberta aí. Qualquer dúvida, desafio, pode conversar comigo que eu estou aberta. Obrigada. E passo a bola para minha colega Laura. Marina, e só antes da gente passar para a Laura, a gente vai ter aqueles 2 minutinhos de dúvida sobre a sua fala, que houve algumas perguntas aqui no chat, né? Aí estava eu, Clara e Cristina atenta, e eu fiz algumas anotações das perguntas que foram colocadas no chat. Aí eu queria saber se eu faço todas, eu posso dividir por bloco, faz de 4 em 4. Seu microfone. A gente faz logo ou faz todas as perguntas depois, Luciana? Eu acho interessante a gente fazer logo, porque aí pega o gancho, não perde o. Entendi. Eu posso fazer, ó. Teve uma, assim, aqui, eu tentei pegar todas, né, que foi do chat. Uma pergunta que foi feita várias vezes, assim, por algumas pessoas diferentes, foi sobre a questão dos refugiados ambientais. Eles querem saber como está a formalização, né, dessa política, como está a pauta, a discussão na pauta nacional, e se caso isso venha à tona, se muda algum processo dentro da regularização de documento. Essa é uma pergunta, né? Eu sintetizei 4 perguntas sobre que rolou aqui no site sobre as questões de refugiados climáticos. Uma outra pergunta que foi colocada aqui no grupo é se tem um conselho que é para refugiados, né? E aí os migrantes perguntam se tem algum conselho específico para migrantes. Se tem um outro conselho, assim como o CONARE, é a outra pergunta. Perguntaram sobre por que que não é reconhecido os cubanos o direito de documentação de refugiados, né? Por que que eles não conseguem acessar isso? Os cubanos em específico. Se perguntaram também se você conhece alguma organização que trabalha com afegãos. Outra pergunta é como estão as instalações de Roraima depois da ameaça do governo Trump? E sobre a questão de imigrante e saúde. Se a pessoa não está com a sua regularização de documentos, se é negado o direito de atendimento dentro do seu município. Então, essas foram as perguntas assim que eu fiz a capilarização, né, dentro do processo. Eu E vou aí você começar tem aí colocar uns mais 2 minutinhos para duas. responder. Vamos ver. Então, vamos Posso trazer rapidinho. mais duas aí, Luciana, que eu acho que Pode. poderia incluir, das que eu percebi. Tem uma que é em relação a quem chega no Brasil sem nenhuma documentação, como é que eles tratam a questão de refúgio? Como é que eles podem fazer? Eles precisam, né, solicitar, querem solicitar, mas estão sem documentos. A outra é relacionada a uma situação com bancos. A questão em que Ah, as sim, pessoas sim, Cris. chegam no, tem o documento, o O protocolo de CRM, refúgio, sem né? ser a É, CRNM. tem o CRM, mas Só, ainda é é. provisório.
Então, os bancos ficam negando a possibilidade das pessoas terem uma conta bancária. Então, a pergunta é: o que que eles podem fazer com relação a isso? Eu vou. Tem muitas questões, lógico, que são também as minhas dúvidas. O que vocês perguntam também são situações que nós, como, né, participantes aí das organizações da sociedade civil, nós debatemos, nós enfrentamos. Então, tem algumas que eu não vou conseguir responder agora, né? Porque tem essa luta, e eu te falo que todas as perguntas aí são pertinentes. Começando, por exemplo, da abertura de conta bancária. É um problema, é uma questão que já ocorre há muito tempo. Nós temos existe uma regulamentação do Bacen, né? Eu não vou ter agora, mas se vocês quiserem me mandarem também essas perguntas depois por e-mail, a gente pode dar umas orientações de como fazer em determinada situação, porque isso vai estender, eu vou ultrapassar o horário da Laura. Mas é uma questão que sempre enfrentei, e o que que eu fazia nesses momentos? Era construção, né? A gente fazia ofícios, elaborando que a pessoa, o refugiado ou solicitante de refúgio, ele tem sim direito de abrir uma conta bancária, principalmente porque ele é uma pessoa que pode trabalhar. A partir do momento o solicitante de refúgio tem um protocolo, ele pode trabalhar, ele pode ter acesso ao SUS, pode abrir uma conta bancária, ele pode ter a sua dignidade e a sua cidadania, né? Então, nesses casos, a gente tem que atuar e fazer uma incidência, né? Sempre. Às vezes, o solicitante ele consegue sim abrir e às vezes não. E aí é uma questão que a gente sempre debate, leva em discussões diretamente com o Banco Central. Eles emitiram, se eu não me engano, tem uma cartilha emitida e ele dá o passo a passo e as normas que conferem, sim, o direito do solicitante de refúgio abrir uma conta bancária. Nos casos, por exemplo, vi dos cubanos. Tem cubano, sim, reconhecido como refugiado. Tudo é aquilo. Eu não posso... Tem situações em que o cubano ele consegue sim ter a sua condição de refugiado reconhecida e tudo é aquilo. Vai depender da forma como ele está construindo a sua solicitação. Uma parte do Sisconari na hora de preencher que a pessoa tem que contar os motivos pelos quais ela está solicitando refúgio, né? E eu sempre indico para fazer uma análise, pessoa conseguir construir ali, e caso não consiga, acionar a Defensoria Pública da União. A DPU está ali para e ou também as organizações da sociedade civil. Acho que houve uma pergunta, né, de quais organizações atuam, né, que pode auxiliar, por exemplo, os afegãos. Tem uma bem específica que é da Panagá, que acho que fica em Jundiaí, que está com um histórico maravilhoso aí de acolhimento aos afegãos. Na cidade de São Paulo também temos outras organizações, como a Missão Paz, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, que tem um trabalho fundamental também. O Conselho de Migrantes que as outras pode ser construída, é interessante, é até um apontamento que a gente pode levar para a construção, porque o do CONARE é um pouquinho diferente, né? Os outros, eu posso dizer assim, as outros imigrantes que não solicitam refúgio, você apenas tem que comprovar ali, trazer os documentos, né? Se eu comprovo a sua nacionalidade, pagar as taxas, às vezes são taxas altas, mas se a pessoa não tem condições de pagar a taxa, há meios, né? E aí, por isso que é importante acionar as organizações como a DPU e as outras da sociedade civil que podem auxiliar quando falta algum documento desse tipo, né? Em Roraima,
a situação, estamos é, observando, né, como que está sendo, porque a saída de um grande financiador está causando, sim, alguns impactos. Nós estamos já percebendo algumas dificuldades e principalmente a saída de organizações que estavam lá atuando, auxiliando e hoje não estão mais. Então, por isso que eu falo que é importante o voluntariado. É nesse momento que nós temos que atuar e poder auxiliar nesse momento. Qual é o que mais? Marina, posso aproveitar esse gancho que você falou do voluntariado? Porque uma das coisas que as pessoas mais perguntaram ali é como entrar em contato. Eu quero ser voluntário, como é que a gente pode fazer para chegar nisso? Então, se você puder dar dicas. Sim. E foi a minha dica que eu segui. Foi seguir, né? Hoje nós temos as redes sociais, seguir essas organizações que elas sempre publicam, né, os editais de voluntariado. A Caritas Brasileira também publica, a Missão Paz, e em vários momentos a gente não consegue. Tem 3 voluntários, né? E é muito ruim, assim, né? Que quem perde somos nós, quem perde, a gente, né? A gente pode auxiliar. É, eu falo que o voluntariado, ele abriu as portas para mim. Você conhecer o outro, ter empatia pelo outro, a dificuldade do outro, poder auxiliar o outro, é muito bom, é muito bom. Então, quem tiver a oportunidade, busque essas organizações, tem a Missão Paz. Eu falo que mais daqui de São Paulo, que é o que eu mais conheço, né? Mas tem no interior de São Paulo a Panagá, que auxilia os afegãos, as Cáritas arquidiocesanas. Busquem essas organizações nas redes sociais, que elas sempre publicam os editais para voluntariado. Eu acho que é isso. Marina, a gente fica muito satisfeita, muito obrigada, gratidão mesmo. E você se tranquilizou, o nervosismo foi-se embora, porque é muito bom falar do que a gente faz, né? E principalmente quando a gente tem prazer no que a gente Sim. faz, a gente ama. Então a gente é apaixonado, e quando a gente é apaixonado, não tem, vai-se embora. Então, Eu vou, Luciana, eu vou também deixar o meu e-mail aqui no chat, tá? Pessoal, podem mandar as dúvidas para mim. O que eu não conseguir responder, eu respondo por lá. tá certo, obrigada. E aí eu vou passar agora para minha companheira Cristina para apresentar a nossa próxima ministrante. Queria também parabenizar a Marina. Tão bom a gente escutar quem tem muita clareza e defende, né, os direitos humanos e sabe da importância do papel de cada pessoa na luta, na ação com os migrantes e refugiados. Muito bacana, Marina. Eu acho que esse curso ele quer nos animar para isso, né? Eu acho que quem está aqui, eu acredito, são pessoas que entendem a importância dessa ação com essa população, que entende a migração e o refúgio como uma causa que nós temos que assumir. E aí a gente quer muito contribuir para que vocês que estão aqui com esse objetivo possam, de fato, aprofundar o conhecimento e possam se animar a também serem mais uma nessa causa tão importante, né? E aí nós queremos chamar a Laura, nossa colega de trabalho aqui do Secretariado Nacional. A Laura, ela é assistente técnica nacional e ela também é doutora em políticas públicas e é mestre em sociologia. E tem sido, né, a pessoa que na Caritas Brasileira tem orientado, tem
refletido, tem contribuído no tema da assistência social. Laura, bem-vinda. Esse lugar aqui é seu. Oi, Cris. Oi, pessoal. Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cristina pelo convite, Cris, Luciana. É uma satisfação estar aqui nesse espaço novamente, né? Estive em 2023 e agora novamente. E, Marina, muito obrigada pela sua apresentação e pela sua valiosa contribuição aqui nesse espaço. Pois bem, nesse momento eu vou trazer aqui para o centro do nosso debate, do nosso encontro, um assunto basilar no que diz respeito à proteção e ao atendimento aos migrantes, que é a política pública de assistência social brasileira. E dito isso, eu vou primeiro apresentar a forma como está estruturado o conteúdo dessa segunda parte da nossa aula, em que nós vamos direcionar o nosso olhar para a política pública de assistência social, mais especificamente nesse cenário de integração, de acolhimento e de atendimento às pessoas em situação de migração e refúgio. Peço licença agora para apresentar a minha tela, pode ser? Cris, apareceu? Está aparecendo? Ok. Vou fazer aqui um teste para ver se eu vou conseguir passar no modo tela cheia. Só me digam aí, por favor, se passou. Passou? Passou, Sou certinho. passou, certinho. Tranquilo, perfeito, então, pessoal. Bom, como eu estruturei, como eu pensei em organizar o nosso conteúdo do momento de hoje, do nosso encontro de hoje, né? Primeiro eu vou trazer aqui uma reflexão de partida, né? Aquilo que eu chamo de reflexão de partida, que é o migrante como um sujeito de direitos. Logo em seguida, eu vou fazer uma explanação sobre a atuação da política pública de assistência social nesse contexto dos fluxos migratórios. O quarto ponto, nós temos aqui, mais especificamente, o atendimento socioassistencial a migrantes e refugiados. Nós vamos aqui visitar quais são as ofertas, quais são os serviços voltados também para a população em situação de migração e refúgio. Quarto tópico, os possíveis desafios relacionados ao acesso dos migrantes e refugiados ao SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E, por fim, eu e Marina, nós vamos lançar aqui algumas questões para orientar o nosso debate, para a gente pensar aqui, para a gente discutir coletivamente. Então, vamos lá. Agora não está mais passando. Só. Foi? Passou? Para mim, passou. Passou. Perfeito, então. Aproveitando na esteira da reflexão inicial trazida pela Marina, que foram aquelas 3 questões, eu trouxe aqui um pequeno trecho de um artigo para a gente pensar, refletir e dialogar com o que Marina trouxe no início, né? A deriva em mares revoltos, abarrotados em botes, entregues a contrabandistas confinados nos porões dos navios, aglomerados em fileiras no desembarque, reunidos nos centros de acolhimento, escorregando de todos os mapas, para não falar no formigueiro de corpos estacionados nos campos de refugiados. A imagem dos milhares de indivíduos desalojados, desenraizados, marcados pela interrupção imediata com o seu mundo e expropriados de toda solidez, é a evidência encarnada de que toda estabilidade é provisória. Acho que aquelas reflexões que a Marina trouxe no início da aula nos convidam a pensar sobre isso. Exatamente. Toda solidez é provisória, toda estabilidade é provisória. E, inicialmente, né, eu vou lançar aqui algumas reflexões de partida e eu gostaria de ressaltar que eu vou fazer uma exposição bem sintética, bem sistemática, né? Por quê? Porque nem de longe nós vamos conseguir esgotar o assunto. A trajetória histórica da política de assistência social no Brasil, ela mobiliza um arcabouço teórico e normativo muito robusto, né, e amplo, que envolve, bom, se a gente for traçar aqui uma interface com a afirmação histórica dos direitos humanos e recorrer a uma digressão,
histórica, nós começaríamos talvez aí pela fraternidade como um princípio axiológico supremo da famosa tradição republicana francesa, né? Passando aí pelo pelo reconhecimento dos direitos sociais como direitos humanos, pela justiça redistributiva e responsabilidade estatal, até chegar no percurso histórico das políticas sociais no Brasil, né? E daí são muitos marcos normativos e uma vasta literatura especializada. Realmente é muito desafiador traçar aqui, esboçar um recorte. Mas vamos lá. Tangenciando aqui uma primeira reflexão de partida, né? O primeiro passo para a gente definir o direito socioassistencial de pessoas em situação migratória é reconhecer que imigrantes são sujeitos de direito, né? Com direitos e proteções asseguradas tanto no ordenamento jurídico brasileiro quanto no plano internacional também. E trazendo aqui um brevíssimo resgate, né? Todo migrante, independente da sua situação migratória, tem direito à garantia dos seus direitos humanos. E o que são os direitos humanos, né? Falando de um modo muito simplificado, os direitos humanos são aqueles direitos que nos pertencem pelos simples fatos de sermos humanos. Simples assim, né? Trata-se de algo que é inerente à nossa própria condição humana, né? Ou seja, os direitos humanos, eles também são iguais para todas as pessoas, independentemente do gênero, da nacionalidade, da origem étnica, da religião, classe, idioma ou de qualquer outra condição. E mais, são direitos universais e não cabe nenhum tipo de discriminação em sua aplicação, né? Os direitos humanos, eles vão desde o direito à vida até aqueles que tornam a vida digna, como, por exemplo, o direito à alimentação, educação, trabalho, saúde, liberdade, conforme consta num documento fulcral basilar para a nossa reflexão daqui, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e também outras legislações regionais e diversos tratados internacionais versam sobre o tema, né? E cabe realçar que os direitos humanos, eles são garantidos por uma série de normas, instrumentos internacionais que estabelece as obrigações dos estados para agir de determinadas maneiras ou se abster de certos atos. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, adotada pela ONU, é um documento fundamental sobre a temática, né? Porque ela estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. E o segundo passo para a gente definir o direito socioassistencial de pessoas em situação migratória é reconhecer que fenômenos complexos, como o da mobilidade humana, por exemplo, exigem respostas transversais no âmbito das políticas públicas, a envolver diversas pastas, como saúde, educação. Somente estratégias sinérgicas, né, sinérgicas e complementares entre as políticas setoriais, atores governamentais, não governamentais, né, políticas setoriais, por exemplo, educação, saúde, habitação, previdência. Somente estratégias sinérgicas e complementares favorecem respostas integrais aí às necessidades de quem mais precisa, né? Então, é importante a gente destacar de início que as tarefas referentes à recepção e integração da população migrante no território nacional ultrapassam as responsabilidades da rede de assistência social do Brasil, uma vez que envolvem questões de direitos humanos, jurídicas, trabalhistas, educação, saúde, seguridade social, bom, entre outras. Além disso, é preciso entender que nós estamos lidando aqui com a realidade complexa e plural, heterogênea, né? Desde 2010, a Marina destacou aqui, o Brasil vem passando por um aumento significativo no fluxo migratório. E isso gera um grande desafio para a oferta das políticas públicas, né? Afinal, nós estamos falando aqui de quê, né? Nós estamos falando de universo plural, heterogêneo e, primeiro, as pessoas se deslocam pelos mais variados motivos, né? Pelas mais variadas motivações. Segundo, os segmentos, eles são muito diversos. Estamos falando de mulheres, de crianças, de idosos, de indígenas, de pessoas com deficiência, de população LGBTQIAPN+, e outros, né? Terceiro ponto, esses grupos, eles carregam
especificidades e particularidades sociais, culturais e econômicas. Então, nós estamos lidando com uma realidade plural e complexa, né? Cabe ressaltar que os mesmos direitos socioassistenciais e as mesmas seguranças sociais afiançadas para os brasileiros devem estar garantidos para migrantes e refugiados. Os mesmos direitos socioassistenciais destinados aos brasileiros também estão garantidos para os migrantes e refugiados, sem exceção, tá? Que diz aí a nossa lei da migração? O acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social está estabelecido na Lei de Migração, né? Lei 3.445, de 24 de maio de 2017, como princípios e garantias para a atenção ao migrante. Já a nossa Constituição, a Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, garante a igualdade de direitos para todas as pessoas que residem no Brasil, nacionais ou migrantes. É o que preconiza, é o que normativa a própria Constituição Federal do Brasil, de 1988. Direitos. Por exemplo, direito à saúde, à educação, ao trabalho, à assistência social, à previdência social, à liberdade de expressão, à livre circulação no território nacional, a se reunir para fins pacíficos, à participação na vida cultural, ao acesso à justiça, entre tantos outros. São direitos garantidos a todas as pessoas migrantes, incluindo refugiados, vítimas de tráfico de pessoas e apátridas residentes no país, independentemente de sua nacionalidade ou situação migratória. É uma garantia, estamos falando aqui de uma garantia constitucional. E aí eu trago esse breve panorama, né, abreviando a minha fala anterior sobre os direitos dos migrantes no Brasil: saúde, documentação, assistência social, direitos humanos, trabalho, regularização migratória. Bom, partindo aqui para o segundo ponto da nossa aula, né, que diz respeito à atuação da política pública de assistência social no contexto dos fluxos migratórios, é importante destacar que um longo e árduo caminho foi percorrido até a afirmação da assistência social como direito e como política pública, né? Isto é, como parte integrante da proteção social brasileira. Ao longo de mais de um século, só trazendo aqui um breve recorte, um breve resgate, a assistência social ela permaneceu no campo da filantropia, né? Ali, naquele campo da filantropia, da caridade, com parcas e descontínuas, pouquíssimas ações estatais. E essas ações estatais quase sempre eram identificadas como práticas clientelistas e assistencialistas. Então, a gente tem aí um longo caminho até a assistência social, né, figurar no rol do tripé da Seguridade Social brasileira, junto com a Previdência Social e com a saúde, né? E aí, com o advento da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se um sistema de proteção social baseado em 3 pilares, né? Sistema de proteção social brasileiro, à luz da Constituição Federal brasileira, é baseado em 3 pilares, né? Assistência social, previdência social, saúde, né? Ou seja, com o advento da Constituição Federal, a assistência social passou a figurar nesse tripé aí da Seguridade Social brasileira, junto com a saúde e com a previdência social, né? Então, esses são os 3 pilares que garantem os direitos sociais aos cidadãos. Como aparece aí na tela, no Brasil, a assistência social é um direito garantido de forma gratuita, importante destacar, a quem dela necessitar, independente da situação migratória. Gratuita a quem dela necessitar. E o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ele é voltado para indivíduos, famílias e comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social, e eu até destaquei, não faz distinção entre nacionais e não nacionais. Reforço mais uma vez, foi o advento da Carta Magna da Constituição Federal de 88, foi nesse cenário que o status da assistência social modificou-se e passou a figurar aí no rol
das políticas públicas no campo da Seguridade Social, né? Isso está normatizado lá no artigo 194 da Constituição Federal, né? Nesse cenário, diante desse cenário, aquela lógica antiga, que era a lógica da caridade, do assistencialismo e do favor, ela foi superada. Hoje nós estamos falando de uma garantia constitucional, né? E o que é a Seguridade Social? À luz da Constituição brasileira, em seu artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Trouxe aí de modo ilustrativo, de forma mais ilustrativa, está aparecendo na tela, o tripé da Seguridade Social brasileira. Saúde, previdência e figurando aí ao lado da saúde e da previdência, nós temos a assistência social, artigo 194 da Constituição de 88. Vamos para frente. Mas, afinal, Laura, o que significa a política pública de assistência social no Brasil? Bom, a assistência social ela é uma política pública não contributiva, certo? Que deve atender a quem dela necessitar. Deve atender a quem dela necessitar. É um direito social e um dever do Estado. A lógica da caridade, do assistencialismo, ela foi superada. Estamos falando de um direito social e de um dever do Estado, né? E a assistência social ela está disciplinada pelos artigos 203 e 204, anotem aí artigos 203 e 204 da Constituição Federal também de 1988, né? No mais, eu gostaria de salientar mais uma vez, de reforçar que não se pode confundir assistência social com caridade, com assistencialismo, com clientelismo, né? Ou com ações pontuais, esporádicas, né? Isso nada tem a ver com a lógica da política pública e com a responsabilidade do Estado, com a responsabilidade estatal em relação à sociedade, né? E a propósito, eu já mencionei aqui bastante a Constituição Federal, artigo 194, 203, 204, que versam aí sobre a assistência social, né? Mas, na esteira da Constituição Federal de 1988, a gente tem aí a Lei Orgânica da Assistência Social, a chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS foi na esteira da Constituição que a Lei Orgânica de Assistência Social, da Assistência Social, a LOAS, reafirmou, reiterou, né, que as pessoas atendidas pela assistência social são cidadãs, né, são cidadãs acessando o serviço aos quais têm direito, superando, reforçando, né, a superação dessa ideia de assistência social como ações paternalistas e clientelistas, que era muito presente, que foi muito presente, né, até então o advento da Constituição Federal. Importante destacar, todos os migrantes, independentemente da sua nacionalidade ou status migratório, têm direito de acesso a todas as ofertas da política de assistência social, quando dela necessitarem. É sem exceção. Laura, mas todas as ofertas têm alguma exceção? Não, não tem exceção. Tem direito a todas as ofertas, não há exceção, certo? Recapitulando aqui, afinal, o que significa a política pública de assistência social no Brasil, como está na tela, é um direito social não contributivo que provê os mínimos sociais e o atendimento das necessidades básicas de famílias e indivíduos que dela necessitem, por meio da oferta de serviços, benefícios, programas e projetos. Está aí na tela o número da LOAS, que é a Lei 8.742, de 1993. Bom, e trazendo aqui um brevíssimo resgate, né? No âmbito desse cenário da atuação da política pública de assistência social no contexto dos fluxos migratórios, eu vou traçar aqui um breve recorte, né? Um marco na época, que foi o aumento dos fluxos migratórios com destaque para os haitianos que migraram após o terremoto em 2010. Né? Então, nesse contexto de 2010, do ano de 2010, o Brasil ele teve um aumento muito significativo nos fluxos migratórios. Né? E diante desse cenário, desse panorama, a assistência social estruturou respostas emergenciais no campo socioassistenciais.
Em decorrência dessa estruturação, nós tivemos aí uma expansão das redes de serviços de acolhimento. Em 2014, nós tivemos a portaria número 70, de 11 de junho, né, que essa portaria ela normatiza, ela vai disciplinar a expansão qualificada e o reordenamento do serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, com vistas a incluir, entre os entes federados, elegíveis para o cofinanciamento federal do referido serviço, aqueles identificados como rota de destino dos migrantes. Então, esse também é um marco no atendimento e na estruturação da resposta frente a esse aumento dos fluxos migratórios por parte da política de assistência social. E no Brasil, no contexto brasileiro, as ofertas da assistência social elas são operacionalizadas por meio do SUAS. O que é o SUAS? É o Sistema Único de Assistência Social. SUAS. As ofertas são estruturadas por meio do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, trazendo aqui uma breve definição, ele é um modelo de organização e de gestão que articula municípios, estados, Distrito Federal, União, e envolve instâncias de participação e controle social, como, por exemplo, os conselhos de assistência social, bem como uma rede privada de entidades e organizações da assistência social. Caritas aí é uma organização de assistência social vinculada ao Sistema Único de Assistência Social. O SUAS, pessoal, ele é o mecanismo que permite instituir efetivamente as políticas públicas da área e a transformação efetiva, né, a materialização efetiva da política pública de assistência em direito. O Sistema Único de Assistência Social, como eu já mencionei, já defini aqui, ele vai organizar as suas ações em níveis de complexidade. Só um minuto que eu vou tomar uma água. Então, as ofertas do SUAS, elas são organizadas por níveis de complexidade, entre proteção social básica e proteção social especial. Anotem aí, proteção social básica, proteção social especial. São os níveis de complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Para cada nível desses, são ofertados determinados serviços, determinados programas. E esses serviços, eles estão estruturados à luz de um documento, né, de uma resolução chamada Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Depois eu posso colocar o link do chat, né? Recapitulando aqui, o SUAS organiza suas ações em 2 tipos de proteção, a básica e a especial. Para cada tipo de proteção, são ofertados determinados serviços, programas e projetos. Acho que tem alguém com o microfone ligado? Eu não estou vendo o chat. Nem vocês. Tem alguém com o microfone ligado? Já desliguei, Laura. Pode Ah, continuar. perfeito. Obrigada, Paula, que eu Obrigada. não estava conseguindo ver a tela. Tranquilo. Então, voltando aqui, né? E esses serviços, eles são estruturados à luz da tipificação nacional dos serviços assistenciais. Mais para frente eu vou mostrar esses serviços separados por níveis de complexidade, né? Então, a gente tem o primeiro nível, que é a proteção social básica. O que é a proteção social básica, Laura? Bom, a proteção social básica, no âmbito da assistência social, ela é destinada a prevenir, a prevenção, né? A palavra-chave da proteção social básica. Ela é destinada a prevenir situações de vulnerabilidades sociais e de riscos, né? Em linhas gerais, por exemplo, o indivíduo, a pessoa se encontra com os vínculos familiares ou comunitários fragilizados. Mas esse indivíduo ainda está no território, ele ainda está próximo à sua esfera familiar, né? Apesar dos vínculos fragilizados, ele não está ainda em situação de violação de direitos. E nessa direção, né, nessa perspectiva, a proteção social básica ela vai atuar para fortalecer esse vínculo. Fortalecer na perspectiva tendo como horizonte principal
prevenir situação de violação de direito, né? É a prevenção. A proteção social básica, ela tem por objetivo prevenir situações de violação de direitos, né? O indivíduo, a pessoa, ela está ali com os vínculos fragilizados, mas ainda os vínculos familiares e comunitários não estão rompidos, ela ainda não está em situação de violação de direitos. Então, a proteção social básica é destinada a prevenir, prevenção, né? Conforme está aí na tela, prevenir riscos sociais e pessoais por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Qual o público da proteção social básica, né? Proteção social básica, ela é destinada à população que tem acesso precário ou nulo aos serviços públicos, fragilização de vínculos afetivos, como eu havia falado, e comunitários, ou discriminações etárias, étnicas, de gênero por deficiências, entre outras, independente da nacionalidade. E a unidade de referência nos territórios para a oferta dessa atenção no âmbito da proteção social básica é o Centro de Referência da Assistência Social, que é o chamado CRAS, certo? O CRAS é a porta de entrada da política pública de assistência social, grosso modo falando, né? E no CRAS são ofertados os serviços, programas e projetos de proteção social básica, que visa prevenir situação de violação de direitos, né? Vale ressaltar também que o programa Bolsa Família e benefício de prestação continuada, eles também estão no âmbito da proteção social básica. Vamos para frente e agora a gente passa a examinar a proteção social especial. O que é a proteção social especial? E dentro da proteção social especial, a gente tem também uma pequena subdivisão, né? Diferente da proteção social básica, a proteção social especial, ela já é direcionada, ela já é destinada a pessoas em situação de violação de direitos, ou seja, as pessoas que já estão com seus direitos violados. Exemplos: violência, abuso, exploração sexual, trabalho infantil, abandono, né? Então, a PSE, como a gente chama, ela é destinada a pessoas em situação de violação de direitos, né? Com os seus vínculos familiares e comunitários ali já rompidos, né? E a PSE, ela tem como ponto central a reconstrução desses vínculos familiares e comunitários. E também, não só a reconstrução desses vínculos, mas ela tem ainda um caráter adicional, que é o enfrentamento dessas situações de violação de direitos, certo? Muito importante a gente mencionar aqui também que a proteção social especial, ela prevê 2 níveis de complexidade. A gente tem a proteção social na esfera da assistência social, que é dividida em proteção social básica e especial. Dentro da proteção social especial, nós temos 2 níveis de complexidade, que é a média complexidade e a alta complexidade. Primeiro, os serviços de média complexidade, eles são organizados nos chamados Centros de Referências Especializados de Assistência Social, os chamados CREAS, certo? O que são os CREAS? Os CREAS, eles são unidades públicas, estatais, que oferecem atendimento às famílias e indivíduos com os direitos violados. Mas, porém, todavia, os direitos estão violados, mas os vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos, certo? Os direitos estão violados, atende no CREAS, mas os vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos, certo? Agora, passando para o segundo nível de complexidade, que são os serviços da alta complexidade, né? Aí sim, esses serviços da alta complexidade, eles garantem já uma proteção integral, né? Como moradia, alimentação, higienização, enfim, já para famílias e indivíduos que se encontram sem referência, né? Ou em situação de ameaça, necessitando realmente ser retirados do convívio familiar e comunitário, ou seja, esses vínculos familiares e comunitários, eles já estão rompidos. O indivíduo, ele realmente precisa de uma
proteção integral. Essa é a alta complexidade. Na tela, mais um breve realce, né? A proteção social de média complexidade é um nível de serviço que oferece apoio às famílias e indivíduos que enfrentam violação de direitos ou têm vínculos familiares fragilizados. Já a alta complexidade são aqueles que oferecem atendimento às famílias e aos indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório fora do seu núcleo familiar de origem, ok? Agora está aqui na tela, eu estou apresentando os serviços e os programas por proteção. Então, a gente tem aqui, no campo da proteção social básica, nós temos Programa Bolsa Família e Cadastro Único, benefício de prestação continuada e os benefícios eventuais, né? Tais como cestas básicas, auxílio natalidade, auxílio funeral. Temos também o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o chamado PAIF ou SPAIF, que ele é um serviço. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Esses são os serviços e programas ofertados pela proteção social básica. Passamos agora a observar os serviços ofertados na seara da proteção social especial, né? Nós temos aí o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o SPAEF ou PAEF, o Serviço Especializado em Abordagem Social, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA, o PSC, LA Liberdade Assistida, PSC, Prestação de Serviços à Comunidade, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quarto, Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências idosas e suas famílias. E quinto, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua. Esses são os serviços, esse é o conjunto de serviços ofertados pela média complexidade. E a alta complexidade? Aí nós temos serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora, serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências, são os serviços ofertados pela alta complexidade, certo? Na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, você encontra uma exposição detalhada de cada oferta dessas aqui que eu mencionei, certo? Você vai encontrar o nome da oferta, a descrição, os objetivos, a forma de acesso, metodologia, tudo. Tudo a respeito da oferta desses serviços, você vai encontrar na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. É um documento fundamental para a nossa política, para a política de assistência social. Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Nesse documento vocês vão encontrar aí uma exposição detalhada de cada serviço. De forma ilustrativa, eu trouxe aqui essa capilaridade da proteção social, da assistência social. A gente tem a proteção social dividida básica, CRAS, porta de entrada, proteção social especial, esqueci de colocar mais CREAS, porta de entrada. Média complexidade, também atendida no âmbito do CREAS, e a alta complexidade. Bom, a gente passa agora a conversar um pouco sobre os princípios do atendimento aos migrantes e refugiados no âmbito do SUAS, né? E aí você pode perguntar, mas Laura, afinal, existe algum princípio que deve orientar o atendimento a migrantes e refugiados no âmbito do SUAS? Sim. Eu trouxe esses 5 princípios e eu vou tecer aqui breves comentários sobre cada um deles, né? Primeiro, a gente tem o princípio da universalidade, gratuidade, integralidade da proteção social, equidade, intersetorialidade. Cabe frisar aqui que você encontra também uma exposição mais detalhada de cada princípio desse na Política Nacional de Assistência Social, a chamada PNAS. Bem, primeiro, o princípio da universalidade, né?
ele diz que todos os migrantes têm direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar, sem distinção, com respeito à dignidade, autonomia, sem discriminação de qualquer espécie, muito menos sem comprovação vexatória da sua condição. Esse é o princípio da universalidade. A gente tem também o princípio da gratuidade, né? A assistência social aos migrantes, ela deve ser prestada sem exigência de contribuição, né, financeira ou contrapartida. Em terceiro, a gente tem a integralidade da proteção social, né? O que é a integralidade? O migrante, ele tem direito às ofertas em sua completude, né? Por meio de um conjunto articulados de serviços, de programas, de projeto e de benefícios socioassistenciais. Ou seja, a intervenção no campo da assistência social, ela não deve ser fragmentada e pontual, ela deve ser articulada, ela deve ser integral, né? Penúltimo princípio, nós temos a equidade, ou seja, os serviços assistenciais, eles são ofertados aos migrantes e devem levar em conta, olha só, o respeito às diversidades nacionais, regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e também territoriais, né? E o último princípio, a gente tem a intersetorialidade. O que é a intersetorialidade? A intersetorialidade significa ou preconiza que a oferta dos serviços no âmbito da assistência social aos migrantes deve se pautar pela integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas sociais e outros órgãos setoriais, né? Então, por exemplo, a política de assistência social, ela precisa estar articulada à política de saúde, a política de educação, habitação, né? Trabalhar de um modo intersetorial, articulado. Saindo aqui dos princípios e diretrizes que vão nortear, que vão guiar, balizar o atendimento aos migrantes e refugiados no Sistema Único de Assistência Social, eu trouxe aqui agora também alguns compromissos fundamentais para o atendimento aos migrantes, né? Então, por exemplo, num atendimento prestado, né, de forma direta ao migrante, ou seja, eu vou atender diretamente o migrante, ou realizar aqui um atendimento, nós precisamos considerar alguns compromissos, né, muito importantes. Primeiro, abordagem baseada em direitos. Segundo, o princípio ou compromisso de não causar dano. Autodeterminação e participação, atenção individualizada, responsabilização e prestação de contas, abordagem holística, livre acesso, confidencialidade, privacidade e proteção de dados, sensibilidade de gênero e atenção especializada para crianças. Eu vou também trazer aqui breves comentários sobre cada um desses compromissos, né? A gente começa pelo primeiro, que é a abordagem baseada em direitos. No meu atendimento, no atendimento que eu vou prestar, eu preciso considerar e eu preciso assumir esse compromisso, né? De pautar o meu trabalho e a minha atuação em uma abordagem baseada em direitos. O que isso significa? Significa que as pessoas migrantes, elas devem ser empoderadas para conhecer, mas não só conhecer, para reivindicar também os seus direitos. Essa é a abordagem baseada em direitos, né? As pessoas devem ser empoderadas a conhecer e também a reivindicar os seus direitos. Passamos para o segundo compromisso, que é o compromisso de não causar dano. O que significa esse compromisso de não causar dano que eu devo assumir no atendimento? Bom, a gente precisa ter o cuidado, né? Não só ter o cuidado, mas a gente precisa também tomar medidas para garantir que as nossas intervenções elas não tenham um impacto negativo sobre aqueles que a gente busca ajudar, né? As nossas intervenções elas não podem causar um dano maior, né? E nessa direção, né, em outros termos, o atendimento ele não deve ser realizado ou mesmo ele deve ser adiado se houver motivos, se eu constatar
motivos para considerar que aquela intervenção que eu estou fazendo, ou que o meu colega está fazendo, ou vai fazer, pode ocasionar algum dano, de modo que as pessoas migrantes fiquem em uma situação ainda pior. Em linhas gerais, esse é o princípio de não causar dano, né? Então, se eu constato, se eu verifico, né, se eu observo pelo menos a hipótese, né, de que por algum motivo a minha intervenção ou a intervenção do meu colega pode causar algum dano ainda maior, né? Aquele atendimento ele não deve ser realizado ali naquele momento, né? Porque a gente não pode causar um dano maior. A gente precisa se pautar pelo compromisso de não causar dano, de não deixar aquela pessoa, aquele imigrante, em uma situação ainda pior. Princípio de não causar dano. Princípio da não discriminação, né? A assistência, o atendimento, a intervenção deve ser oferecida às pessoas sem qualquer discriminação, né? Ou preconceito de nacionalidade, de gênero, idade, né? Ou qualquer outro tipo de motivo. Autodeterminação e participação. O que significa esse compromisso? Significa que os migrantes, né? Os migrantes e refugiados, eles têm o direito de fazer escolhas, sim, e de participar da tomada de decisões relevantes para a sua proteção e assistência. Sim, né? E esse direito ele deve ser respeitado. Então a gente precisa considerar a autodeterminação e a participação dos migrantes. Eles podem fazer escolhas, eles devem participar das tomadas de decisões relevantes para a sua própria proteção e assistência, certo? Quanto à atenção individualizada, bom, os migrantes eles têm experiências e necessidades únicas e particulares, específicas, como eu trouxe aqui no início da minha fala, né? Os serviços que atendem essa população devem ser individualizados, né, e específicos, tanto quanto possível. É uma atenção individualizada e específica, levando em consideração as particularidades, né, daquela pessoa que eu estou ali atendendo. Sexto princípio, responsabilização e prestação de contas. O que isso significa, né, no que diz respeito a esse sexto princípio? Bom, as pessoas migrantes e refugiadas que acessam aí os nossos serviços, os nossos programas e os nossos projetos, essas pessoas, elas devem ter um papel ativo e não passivo, certo? Nos esforços para medir, para controlar também, para avaliar a qualidade desses serviços, né? Essa é a responsabilização e prestação de contas, né? Ou seja, eles têm um papel ativo nesse processo de medir, de controlar e de avaliar a qualidade desse serviço, desse programa que está sendo ofertado, né? E mais, né? E digo mais, acrescento. As perspectivas e as opiniões dos migrantes, dessa população, né? Também deve ser ativamente solicitada e utilizada para a gente sempre melhorar, aprimorar os nossos serviços, né? Então, a gente precisa escutá-los, ok? Levar em consideração os seus anseios, as suas perspectivas, o seu ponto de vista. Abordagem holística, o que significa essa abordagem holística, né? Primeiro, é preciso garantir, ou pelo menos tentar garantir, uma oferta de serviços que dê resposta a todas aquelas necessidades que foram identificadas, né, no momento. Então, estou atendendo, estou tratando ali de uma questão mais relacionada à política de assistência social em si, né? Estou realizando ali uma orientação sobre o cadastro único, ou estou realizando aí um encaminhamento para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas eu identifico, né, que aquela criança não está matriculada na escola, né? Então, essa é uma necessidade. Então, eu vou encaminhar para a política de educação, preciso direcionar o meu olhar e a minha intervenção para essa abordagem mais holística, né? Para tentar dar resposta a todas aquelas necessidades que foram identificadas no atendimento, né? Oitavo compromisso é o livre acesso, né? Os serviços, eles devem estar disponíveis em quantidade e qualidade suficiente. Não só, ele deve ser social e culturalmente relevante também, né? E não provocar também preocupação com respeito com relação à segurança daquelas pessoas que estão sendo atendidas.
Confidencialidade e proteção de dados, né? É o nono compromisso. Em linhas gerais, não se deve pedir, você não deve solicitar às pessoas em situação de migração e refúgio, ou mesmo a algum brasileiro que você esteja atendendo, nenhuma informação que não seja necessária para oferecer assistência, né? Você deve se limitar ali a solicitar as informações que serão necessárias e oportunas para aquela assistência, para aquele atendimento. E mais, informação sobre localização, saúde, bem-estar e participação da pessoa migrante, da pessoa em qualquer serviço, deve e é considerada confidencial, tá? E não deve ser compartilhada sem o conhecimento da pessoa ou sem o seu consentimento informado. Penúltimo compromisso, a gente tem aqui a sensibilidade de gênero, né? O impacto dessa questão, né, do gênero, de gênero, nas experiências, nos riscos e nas necessidades deve ser explicitamente reconhecido por nós, né? E abordado de maneira segura, qualificada e apropriada também na oferta da assistência, na nossa intervenção. E por último, a gente tem aqui a atenção especializada para crianças. Bom, nos casos envolvendo crianças especificamente, todos esses princípios que estão elencados aí na tela, eles devem ser considerados em conjunto com outros procedimentos relevantes também, e que não estão aí, né? São especificamente os procedimentos que foram desenhados, né, mais voltados para respeitar e proteger os direitos das crianças. Então, assim, pessoas que trabalham, que atendem, que realizam intervenções com crianças de forma direta, né, devem ter aí o treinamento e as qualificações especializados nessa temática, no assunto, porque a gente precisa também direcionar o nosso olhar e assumir esse compromisso de atenção especializada para crianças. Gente, como que tá o meu tempo? Eu tô perto de concluir. Posso seguir? Bom, na verdade já passou. Já passou? Ah, eu falo muito. Já passou assim Um bom tempo, uns né? 25 minutos. Uns 25 Mas se, minutos? Pois eu vou me calar. mas se você já estiver nos finalmente, a gente deixa você concluir a fala, tá bom? E Porque tá eu tão não tava boa. vendo o chat, não tava vendo vocês, gente, desculpa, É, tudo bem, eu me mas aí desembestei vamos aqui. concluindo. Tava Vou bem boa acelerar. a fala, tá? Tá bom, Vou, obrigada. vou acelerar, prometo, tá? Eu trouxe aqui alguns possíveis desafios, no que diz respeito ao atendimento de imigrantes e refugiados no âmbito do SUAS, né? Alguns desafios, assim, que vocês também vão ajudar a gente aqui a complementar. Primeiro, as diferenças de comunicação e cultura, dificuldades de acesso à informação e desconhecimento dos direitos e das ofertas socioassistenciais. Então, por exemplo, uma outra barreira que pode dificultar o acesso de imigrantes aos serviços e benefícios socioassistenciais é a falta de informação. Informação é fundamental, gente, informação é chave. Então, por exemplo, quais são os serviços e benefícios disponíveis no campo da assistência social? A quem se destinam, né? Onde buscá-los? Para superar esse obstáculo, a gente deve promover regularmente, né, de forma regular, ações informativas para esse público, né, sobre os serviços, os programas e os benefícios da assistência social. Porque, assim, para nós que somos brasileiros, programas como, por exemplo, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuadas, benefícios de prestação continuada são programas muito conhecidos, né? Todos nós conhecemos, nós já temos familiaridades com esses programas. Todo mundo já ouviu falar, Bolsa Família, BPC, né? Enfim, porém, nós precisamos levar constantemente informação para as pessoas que vêm de um outro país, né? Que num primeiro momento sequer conseguem falar o nosso idioma, que não conhecem esses programas disponíveis, né? Então, é importante, né? A informação, levar informação, é uma estratégia muito importante para viabilizar o acesso a direitos. Levar informação, informação segura, informação correta, é uma ferramenta também para viabilizar direito. E para a gente levar essas informações, a gente também precisa se atualizar, né? Então, a gente precisa entender o que é a política de assistência social.
Quais são as ofertas disponíveis nessa política, né? O que faz o CRAS? O que é o CRAS? O que é o CREAS? O que é o cadastro único? O que é o Bolsa Família? O que é o benefício de prestação continuada? Qual é a atual configuração do programa Bolsa Família? Qual a atual configuração do benefício de prestação continuada? Quais são os critérios de elegibilidade para esses programas, né? Qual é o valor pago atualmente pelos dois programas, né? Quais são os critérios de permanência? Enfim, é possível conciliar Bolsa Família e BPC? Então, a gente também precisa se atualizar para levar essas informações. E um último desafio aqui, uma última dificuldade, barreira, é o acesso à regularização migratória. Finalizei aqui, vou só lançar as questões para reflexão, as questões norteadoras, que eu e a Marina a gente preparou aqui só para orientar um pouco o nosso debate, se é que tem tempo, né? Primeiro, no contexto brasileiro, como pensar o equilíbrio entre o acolhimento humanitário e os desafios sociais internos, como desemprego e moradia? Segundo, o que podemos fazer para tornar a nossa comunidade mais acolhedora para migrantes e refugiados? Terceiro, comentar sobre os principais desafios e possibilidades na articulação com CRAS e CREAS. Obrigada pela atenção. Desculpem aí extrapolar o tempo. Coloquei na tela o meu e-mail. Se eu não conseguir responder todas as perguntas e fazer todas as considerações hoje, podem me procurar que eu respondo, tá? Obrigada. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Laura, muito obrigada. Agradecer também mais uma vez a Marina, muito obrigada por essa aula muito interessante, com tantas informações muito importantes para todos nós, né? Sejam os alunos que são migrantes, sejam os alunos que estão pesquisando nessa área, os que trabalham nessa área, os que estão interessados, como a gente viu, tantos interessados aqui em voluntariar e começar a trabalhar com isso. Infelizmente, como já está 8:55, não vai dar para a gente continuar os debates, mas eu vou, já que vocês abriram essa possibilidade, eu vou pedir para todo mundo para mandar por e-mail para a gente as dúvidas de vocês. A gente conseguiu juntar algumas aqui, mas não é garantia, né? O chat ele vai rolando. Então mandem por e-mail que a gente repassa para a Marina e para a Laura e aí fica esse diálogo gostoso pós-aula, tá certo? Então, gente, olha, mais uma vez, agradeço muito. A gente teve algumas perguntas sobre o trabalho, como também já está no tardar da hora, eu vou responder para vocês por e-mail, tá certo? Eu vou angariar essas perguntas e vou mandar para todo mundo por e-mail, ok? Então, muito obrigada a todos e até uma próxima, né? Até a próxima, que é daqui a 2 semanas, tá, gente? Lembrando, mais uma vez, daqui a 2 semanas. Não é na próxima quarta, é na próxima da próxima, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa Muito noite. obrigada. Tchau, Tchau. muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Mando. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado. Maravilhosa aula. Muito obrigado.